Fala pessoal, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao canal Cultura Reformada, sou eu, pastor Ademir de volta. Se você não é inscrito, já sabe, né? Se inscreve no canal, dá aquela força. Eu vou ler aqui mais um comentário do irmão David Domingos, não é? Eu tô aqui num cenário diferente, tô aqui na verdade na sala de casa, porque perto ali do meu escritório tá uma farra, né? Tem uma farra ali, uma festinha e tá meio chato, não tem como gravar vídeo lá, né? Mas eu quero aproveitar para fazer o vídeo aqui então, tá bom? Para não perder essa oportunidade. O irmão comentou sobre o vídeo Reformados e Presbiterianos, tá? Para deixar bastante claro até antes de ler o comentário do irmão, que eu falei, fiz uma breve comparação com esse vídeo, certo? Mas, digamos assim, eu não tenho muita propriedade para falar sobre os presbiterianos, eu ainda não tive tempo para estudar bem a história, não é? Da tradição puritana, dos presbiterianos em si, porque como eu faço parte da tradição continental, digamos assim, então me foco mais nisso. Mas eu quero estudar realmente mais os padrões de fé de Westminster, inclusive mais uma vez, tá? Se você se interessar em ajudar o canal para eu comprar mais livros, não é? Eu estou fazendo meio que uma vaquinha, né? Vou deixar o link aqui do meu Pix, se você quiser ajudar, porque eu quero comprar todos os comentários também dos padrões de fé de Westminster, né? Que tem um monte de comentários, se eu não me engano, e estudar um pouquinho, comprar algum livro que fala um pouquinho sobre a história dos puritanos, para que eu possa perceber de maneira um pouco mais objetiva algumas diferenças. Eu falei no vídeo baseado na minha experiência, né? Então, pensando em igrejas presbiterianas que eu já visitei, não é duas, na verdade foram duas. Fui chamado para pregar, outra eu fui para assistir um evento, e eu não percebi grandes diferenças, não é? Senão aquelas que são mais confessionais no sentido de usar o credo, não é? Eu não tinha visto nenhuma dessas. Mas o irmão trouxe um outro textão, o que eu acho muito bom. Valeu, irmão David Domingos. Eu vou ler aqui, viu? Graça e a paz. A diferença quanto aos presbiterianos e reformados continentais, que foi o foco do vídeo, não é, foi dos credos como elementos de culto, de fato. Eu conheço várias igrejas presbiterianas que possuem no culto solene um momento de confissão de fé. Normalmente é lido algo dos padrões de Westminster. Então, eu já vi isso acontecer, não é? Inclusive, eu acho que quando nós fomos ali participar do início da igreja presbiteriana do Calvário, lá em Santana do Ipanema, uma cidade vizinha aqui, o pastor ele usou, né, um pedacinho da Confissão de Fé de Westminster para confessar, então, nesse sentido, no culto. O que eu acho muito positivo, muito bom, certo? Ainda assim, não se usa, né, geralmente, os credos ecumênicos como confissão para culto, por exemplo, né? Nós usamos porque, de fato, subscrevemos, entendemos que são credos, embora simples, não é, mas ensinam realmente a doutrina verdadeira, e por isso nós usamos. Continuando aqui, lidando com a questão historicamente, o Diretório de Culto Público de Westminster não coloca em nenhum momento, não é, os credos como elementos de culto ou fazendo parte da adoração. Pelo que é registrado nas atas da Assembleia de Westminster, isso foi algo deliberado, ou seja, de fato o entendimento era que eles não eram oportunos para o culto. Então, eu vou estar esclarecendo aqui muitas coisas interessantes, viu? Isso já ajuda bastante, até mesmo complementar o vídeo que foi feito aqui, que eu fiz. A Confissão de Fé de Westminster não lista os credos como elementos de culto ordinário e nem na parte não ordinária. Partindo do princípio, claro, que os teólogos de Westminster somente colocaram como elementos de culto público dos documentos aquilo que eles encontraram justificativa bíblica, então isso não aconteceu com os credos, não é? Mais ou menos assim, pronto, eu entendo perfeitamente isso, tá? Só que quando eu penso numa argumentação dessas, que é histórica, como o irmão está abordando aqui muito bem, e agradeço por isso, não encontrar justificativa bíblica, mas isso aqui é uma questão de opinião minha, tá certo? Eu quero que vocês entendam isso, beleza? Então os irmãos presbiterianos, por favor, não fiquem agoniados comigo, beleza? Eu não consigo enxergar, por exemplo, os credos como uma não justificativa bíblica. Por quê? Porque nós subscrevemos os credos, não é? Então, se eu quiser, por exemplo, usar no culto, em um momento do culto, apenas citando, né, um dos artigos da Confissão Belga, por exemplo, eu não tenho nenhum peso, nem entendo que eu estou ultrapassando, nesse sentido, os princípios, né, ou o princípio regulador de culto, por exemplo, pensando, né, nas igrejas reformadas, porque são credos que eu confesso como exposição da verdade, entende?
Então, se eu estou dizendo que eles são fiéis e que estão ensinando a verdadeira doutrina da palavra de Deus, então para mim não é contraditório usá-los no culto solene, entendeu? Por isso os credos ecumênicos, né, como são, eles foram feitos realmente para defender a fé, para instruir nesse sentido, né, ou dar uma estrutura para os cristãos pensarem acerca de Deus como Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são, eu acho eles muito oportunos, né? Para sempre ficarmos lembrando disso. Eu creio que as batalhas contra a divindade, as batalhas contra a doutrina verdadeira sobre Pai, Filho e Espírito Santo, elas não terminaram, elas continuam. Não é? E você vê isso no evangelicalismo hoje, no protestantismo você vê realmente uma luta contra essas verdades. Mesmo aqueles que acabam confessando Pai, Filho e Espírito Santo têm uma compreensão não ortodoxa, uma compreensão diferente do que isso significa. Então, para nós realmente, esses credos são úteis ainda no culto também, não é? Para lembrar sempre os irmãos qual é a nossa fé, a fé no Deus triuno, tá certo? Continuando aqui o texto do irmão. Isso também pode ser evidenciado que é uma prática dos irmãos continentais de pregar no catecismo de Heidelberg, mas para presbiterianismo de Westminster a pregação não pode ser dessa forma. Ela deve ser no texto bíblico, daí o diretório de culto de Westminster, não é? E não ou nos catecismos. Muito, muito bom isso aqui. Inclusive, até mesmo para poder explicar o que nós fazemos, não é, na pregação catequética. Eu prego, geralmente domingo pela manhã, a pregação catequética. Então, uso um dos textos do catecismo, um dos domingos, no caso, são 52 domingos, então o catecismo foi elaborado para isso mesmo, de Heidelberg, né, para ser ensinado à igreja, não é, durante todos os domingos do ano, 52 domingos. Só que tem um detalhe importante. Quando nós falamos em pregação catequética, e é importante para esclarecer, e agradeço o irmão pela colocação, porque isso de fato chama bastante atenção. Quando nós pensamos em pregação catequética, nós não estamos com isso, deixando o texto bíblico de lado, não é? E usando o texto do catecismo apenas como pregação. Na verdade, o texto do catecismo está nos direcionando quanto ao tema, quanto à doutrina nesse sentido. Mas o que nós fazemos é uma exposição bíblica. Entende? Então nós separamos um texto bíblico para fazer uma exposição mostrando como que aquelas perguntas e respostas do catecismo se justificam na Bíblia. Então a exposição é bíblica e não do próprio catecismo em si. Nós geralmente fazemos uma exposição do catecismo, não é? Sem tanta necessidade de expor o texto bíblico em catequese, não é? Mas no culto solene, quando nós pregamos, é no texto bíblico, entendeu? O texto do catecismo, ele é o tema, digamos assim, é o assunto que iremos mostrar na escritura. Esse é o ponto. Então isso é muito importante, não é? Então nós realmente concordamos que tem que ser pregado o texto bíblico, não é? No culto solene tem que ser pregado a escritura sagrada. Ela é que tem que ser exposta, não é? Diante do povo de Deus. Mais nada. Então o catecismo não está substituindo a Bíblia nesse sentido. Não estou dizendo que o irmão está dizendo isso, eu estou explicando para que outros irmãos que vão assistir esse vídeo possam também ter um esclarecimento sobre isso, se por acaso forem visitar uma igreja reformada e perceberem que há pregação catequética. Tá certo? Então, vamos prosseguir aqui. É uma pena... Aliás, me perdoe. É uma pequena diferença que de fato faz parte dos nossos próprios documentos confessionais. Sim. Outra diferença é quanto à interpretação do credo apostólico na expressão desceu ao inferno. Né? De fato, o nosso catecismo tem uma exposição do credo apostólico. Né? O catecismo maior interpreta de maneira diferente de Heidelberg. Interessante também é a confissão, o catecismo maior de Westminster não se propõe a fazer uma exposição do credo apostólico, algo intencional dos teólogos de Westminster. Essas pequenas diferenças não afetam a substância das centenas de coisas que temos em comum. É mais uma questão de ênfase que cada vertente da tradição reformada tem, obviamente, que cada integrante defende o seu lado, não é? Um abraço cordial. Muito bem. Inclusive, essa questão do próprio credo apostólico, quando nós, em nosso catecismo, né, de Heidelberg, fazemos uma exposição do credo apostólico, então o objetivo é explicar cada artigo do credo. Não é? Por quê? Porque nós não queremos que no culto solene, quando somos chamados para confessar publicamente a nossa fé, não é, como igreja, isso seja feito de maneira inconsciente, não é? Porque qualquer prática na igreja, se não houver conscientização, exposição, ensino e aplicações, não é? A igreja, os membros, correm o risco nesse sentido de tornar uma tradição apenas, não é fazer apenas por tradicionalismo. E como nós expomos o credo todos os anos,
basicamente nas pregações catequéticas, não é? Então a igreja não corre, entre aspas, esse risco, porque eles sabem exatamente, não é, com que objetivo o credo é confessado. Quando chega nessa expressão, por exemplo, essa discordância que nós temos, e tem outros pontos também de discordância, eu entendo até. Eu não sei quanto a questão do infralapsarianismo ou supralapsarianismo. Nossos documentos reformados são infralapsarianos. Eu não sei os padrões de fé de Westminster porque eu nunca os estudei, não é, de fato. Eu pretendo fazer isso ainda, não é, para trazer mais informação para os irmãos aqui no canal, e o irmão está convidado também a poder falar sobre isso aqui no canal, tá bom? O irmão já tem cooperado bastante e para mim seria muito bom conversar um pouco mais sobre isso, não é, sobre essas diferenças, de repente marcar até uma live aí, de repente, né? Eu acho bom. Cooperação. Muito obrigado por isso. Mas citando a questão do desceu ao inferno, né, eu não sei exatamente qual é a interpretação que o Westminster tem sobre desceu ao inferno. Eu sei que algumas interpretações, pelo menos, que eu já observei, não é, trazem a ideia de que manter essa expressão desceu ao inferno, que geralmente é considerada por alguns como sendo muito tardia no credo apostólico, né? Foi acrescentada muito depois, refere-se, por exemplo, da margem, por exemplo, ou doutrina do purgatório, ou então em que Cristo foi até o inferno, digamos assim, ou Hades, e tomou a chave da mão do diabo, alguma coisa assim. Eu já vi algumas loucuras com relação a isso. No nosso caso, na exposição do nosso catecismo, não é, o ensino é bem diferente. Não é muito mais a compreensão de que, tá para parafrasear aqui para ficar um pouco mais simples, não é? É muito mais o ensino de que quando falamos que Cristo desceu ao inferno, é muito mais pensando em que ele nos substituiu na cruz. Ou seja, aquilo que era reservado para nós, ele assumiu sobre ele. É como se ele tivesse recebido o nosso inferno nele. Não é? Porque a condenação que seria nossa foi posta sobre ele. Então, toda a angústia, o sofrimento, a dor, não é, que ele sofreu na cruz me dão a garantia, não é, de que ele me livra em todas as minhas angústias e que eu não vou para o inferno. Então, é muito mais pensando nisso. Entende? Eu vou até colocar aqui o texto, né, exato do catecismo para fazer essa leitura, né? Catecismo de Heidelberg. Né? Isso é importante, irmãos, muito importante mesmo. Né? Por isso que eu agradeço bastante ao irmão, porque esse tipo de comentário ajuda, né? Nos ajuda até a esclarecer mais. Nem sempre a gente está com a mente funcionando muito bem para responder algumas coisas, mas quando os irmãos perguntam, essas perguntas são de suma importância. Deixe-me adiantar aqui, cadê? Dia do Senhor 16, que diz bem assim, olha, por que razão se acrescenta desceu ao inferno? Não é? Algumas traduções aí usam Hades, não é? Ou mansão dos mortos, geralmente os católicos romanos. A resposta, por que razão desceu ao inferno? A angústia, a dor, o terror e a agonia indizíveis que Cristo suportou em todos os seus sofrimentos, especialmente na cruz, dão-me a certeza e a consolação de que, por maiores que sejam as minhas tristezas e tentações, ele me livrou da angústia e do tormento do inferno. Não é? Então, é esse entendimento que nós temos nesta confissão. Não é? Esse é o entendimento, tá certo? Eu queria, mais uma vez, agradecer, não é, ao irmão Dave. Eu tô falando Dave, né, irmão? É Davi, na verdade. Eu tô ficando maluco, né? Me perdoe. Davi, ou é Dave mesmo? Não, é Davi, né? Davi Domingos, né? Muito obrigado, não é? Você fez aí 2 comentários importantíssimos aqui nos vídeos do canal e eu agradeço muito por isso, tá bom? Assim também tem comentários, por exemplo, do irmão, tá o nome aqui, Café Teológico, Nilson Santos, né? Que fez um comentário aqui também, se eu não me engano, eu já respondi até, na verdade, e quero agradecer mais uma vez, né? Porque os irmãos cooperam bastante com relação ao canal, tá certo? Continue divulgando o canal, porque isso ajuda bastante, tá certo? As pessoas a conhecerem um pouco mais o nosso canal, que tem esse propósito de realmente cada vez mais expor a tradição reformada. Eu estou fazendo isso, estudando muita coisa ainda, e na medida que eu não tiver condições de falar, eu sempre vou chamar alguém, né? Vou chamar algum outro pastor para estar me ajudando a esclarecer. Né? Isso é muito importante, beleza? Espere, porque em breve teremos muitos vídeos aí com o pastor Abraham de Graaf, que é um reformado de tradição continental, é holandês, e vai nos ajudar aqui também no canal. E outra, se preparem também, porque em breve estaremos também trazendo crítica textual aqui. Tá bom? Vamos bater um papinho sobre essa questão, não é, da importância da crítica textual. O pastor Abraham é meu professor de grego e vai estar me ajudando com relação a isso bastante aqui no canal. E vamos responder algumas perguntas que são relevantes demais, né, para entendermos a importância da crítica textual. Tá certo? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.